Timóteo, a palavra. Obrigado, meu irmão. Eu estou saudando os irmãos com bom dia, ou se você for no Brasil, boa tarde, ou se for em Moçambique, boa noite. Nós estamos muito distantes uns dos outros, mas em nossos corações estamos bem próximos. E damos graças a Deus por essa oportunidade de usar essa tecnologia para comunicar e espalhar as boas notícias de salvação em Jesus através desse aparelho aqui. Essa noite nós vamos fazer a nossa última lição deste série de estudos. Essa lição é sobre a nossa decisão de servir Jesus. Eu quero como fazer um teste da sua decisão de seguir Jesus, da sua determinação. Às vezes pessoas falam, né, que Jesus é Senhor, mas nas suas vidas, às vezes fica muito difícil. O que você vai fazer com a sua decisão de seguir Jesus quando vier desvios da sua atenção, desviando para seu trabalho e sua família e preocupações, o tempo tão grande que você usa para trabalhar e sustentar a sua família, isso vai desviar o seu compromisso, a sua determinação de seguir Jesus? Ou talvez quando vier tempos difíceis ou até sofrimentos de ser um cristão, a sua determinação vai vacilar? Ou a decisão que você tem feito de seguir Jesus é uma decisão firme? Estamos lembrados daquela parábola que Jesus contou em Marcos, capítulo 4, e depois os discípulos chamaram Jesus em particular para perguntar os detalhes, o significado. E Jesus foi explicando em Marcos 4, versículos 14 até 20, Jesus está explicando o significado. E dizendo que o semeador semeia a palavra, ou seja, é o evangelista falando o evangelho. E então algumas pessoas são como semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. O problema é que logo que eles ouvem o evangelho, Satanás vem e retira a palavra semeada nos corações deles. E outras sementes foram lançados em terreno perigoso, cheio de pedras. Essas pessoas são as pessoas que ouvem a palavra e logo com grande alegria recebem, são batizadas, começam a seguir Jesus. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas,
permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo eles abandonam. E ainda outra semente é lançado entre os espinhos. Essas pessoas ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas e mais coisas, isso sufoca a palavra, tornando essa pessoa infrutífera. Ele não produz fruto. Outras pessoas são sementes como que caem em boa terra. Essas pessoas ouvem a palavra igualmente com alegria, ansiosos, eles aceitam, são batizadas, tomando essa decisão, eu vou seguir Jesus. E realmente alguns produzem fruto, alguns produzem talvez 30 sementes, onde foi apenas plantada uma semente. Ou outras produzem 100 sementes, onde foram plantada uma só semente. Na sua vida, você vai produzir outros como você. Outros discípulos, outros seguidores. Eu não sei se na sua vida você vai produzir mais um discípulo cada ano, por exemplo. Seria tão bom, né? Mas alguns corações não são muito fortes quando vier desvios e sofrimentos, desafios grandes contra a sua fé. Por isso eu pergunto, você está decidido para seguir Jesus em frente e não voltar atrás? Você conhece esse cântico, né? Seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Eu não vou voltar atrás. Eu espero que a sua decisão é firme e forte. Vier o que pode acontecer, desafios para a sua fé, desafios e desvios da sua atenção, da sua paixão. Você ama Jesus? Você ama Deus de verdade? Ama mais do que seu emprego? Mais do que seus pertences? Vamos abrir em Mateus capítulo 10 para observar sobre o nosso desafio de amar Deus, de amar Jesus. Em Mateus 10, versículos 37 até 39, Jesus mesmo diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, pode voltar para casa. Não, você não é digno de ser meu seguidor. Não, não é digno. Pode voltar para casa.
Uau! Imagina, né? Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é indigno de ser o meu seguidor, meu discípulo. E Jesus continua, quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida vai perder a sua vida. Quem perde a vida por minha causa, a encontrará. Uau, são palavras tão fortes. E são palavras de Jesus. Desafiar nossa determinação de seguir Jesus. Em Lucas 9 e versículo 62, Jesus fala: ninguém que põe a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Apto, útil, aceitável, usável para o reino. Não olhar para trás. Novamente, são palavras fortes, desafiadoras, não são? E essas palavras são testes para a nossa decisão, a nossa determinação de seguir Jesus. O próprio Jesus diz que nós temos que calcular o custo. Em Lucas, capítulo 14, versículos 25 até 34, havia uma grande multidão de pessoas, ou muitas versões dizem grandes multidões. Eu não sei quantas pessoas, mas quanto é uma multidão? 20? 100? 1000? Tem que ter 1000 para ter uma multidão? Ou quando estamos falando em grande multidão, quanto seria? Eu me lembro quando Jesus multiplicou os pães para 5.000, e naquela cultura eles contavam apenas os homens, não contavam as esposas, as mulheres, as crianças. Eram apenas 5.000 homens. Quem sabe tinha 10 ou 15.000 pessoas presentes. Havia um menino lá, né, que tinha um pouco de comida ainda. Então, 10 ou 15.000 seria, biblicamente, talvez uma grande multidão. Você pode imaginar essa quantidade de pessoas reunidas e Jesus falando com eles? 10.000, 15.000 pessoas. Não no
estádio de futebol, mas lá no campo, ali fora, no campo, não na cidade. E eles estão seguindo Jesus, não apenas fisicamente, mas tomando a decisão: eu serei, para o resto da minha vida, um discípulo, um seguidor de Jesus. Então, eles estão esperando mais ensino do professor, rabi, mestre Jesus. E este grande, famoso, milagroso Jesus vira para esses seguidores e diz para eles. Lucas 14, agora versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, seus filhos, seus irmãos ou irmãs, ou até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode me seguir. Não pode ser meu discípulo. Não pode. Não pode. Uau! Geralmente, né, os pregadores famosos viriam para seus seguidores dizendo: uau, que bom vocês estão seguindo. E até procurando agradar, né, seus seguidores. Não foi assim com Jesus. Ele peneirava seus seguidores. Ele só queria os legítimos e mandou para casa os que tinham uma decisão fraca. Se você gosta dos milagres, mas não me ama, pode ir para casa. Se você gosta de comida que multiplico, mas não me ama, pode voltar para casa. Não pode ser meu seguidor. Não pode. Uau! Ele ainda fala em versículo 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não pode. E geralmente, quando pessoas pensam nessa expressão, esse exemplo de carregar a sua cruz, eles pensam sobre sofrimento e... Desculpe, não é. Desculpe, cruzes não são feitas para sofrer. Não, desculpe, isso é um mal entendido. Cruzes são feitos para matar criminosos, sabe? Não, não, não. Cruzes, carregar a sua cruz não fala nada sobre sofrer. E sim fala sobre morrer. Nunca Jesus tinha em mente aqui a ideia: vai custar. Vai custar um pouco, nada. Até o próprio apóstolo Paulo explica o sentido aqui, só deixa uma mão ali em Marcos, mas eu queria ler em Gálatas capítulo 5, onde nós vemos as palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo estava falando justamente sobre se
crucificar. Se lembra? Em Gálatas capítulo 4, desculpe, capítulo 5, versículos 23 a 24, ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Escuta. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e desejos. Da mesma forma, Jesus mesmo nos demonstra, né, com o Evangelho, a morte, enterramento e ressurreição, como é a vida do seguidor de Jesus. Ele explica que em Romanos capítulo 6, né, que nós morremos ao pecado. Então, quando fomos batizados, somos sepultados junto com ele no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, pelo grandioso poder de Deus, nós, do batismo, também ressuscitamos para andar com uma nova vida, não é? Não andamos como aquele velho homem. Estou apenas tentando nos lembrar que carregar a sua cruz fala sobre matar ou desejo mundano, matar nossas vidas anteriores. Então, quando Jesus diz, se você não carregar a sua cruz, não pode ser meu seguidor. Ele diz, escuta, ele diz, não pode voltar para casa. Não pode me seguir. Isso é um choque, né? Para mim. Em versículo 28, ele diz, estamos de volta em Lucas 14, agora versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir um torre, primeiro não se assenta e calcular o preço para que ver se tem dinheiro suficiente para completar ou não? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos vão rir, não é? Ah, ele tinha plano de fazer um torre, mas ele não sentou primeiro para calcular e não conseguiu terminar. Também para nós, Jesus está pedindo, vai terminar? Versículo 31, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, pensa, procura conselhos, né? Para ver se com 10.000 soldados, será que ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Ixi. Porque se não for capaz, melhor enviar uma delegação de paz, enquanto o outro ainda está longe, vindo criar algum tipo de acordo de paz, não é? Da mesma forma,
qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Pode voltar para casa. Não pode. Eu queria saber, será que o pregador está pregando isso? Jesus, o pregador, prega isso. Eu sei que a vida do seguidor de Jesus não é sempre uma vida fácil. Está cheio de testes, provações. E se, por exemplo, versículo 34, se o sal é bom, muito bem, mas se ele perder o seu sabor, como vai usar esse sal? Não serve para nem jogar no chão. Não serve para adubo. Não serve para nada. Jogue fora. Jogue fora. Não serve. São as palavras de Jesus. Não é a minha ideia, não é a minha pregação, não é o meu assunto. É o assunto do seu Senhor Jesus Cristo. Que desafio. Eu falo, que desafio para mim, pessoalmente. Jesus está querendo fazer parte da sua lista de prioridades. Não, não, não. E você tem uma lista de prioridades, se for escrito ou não. A sua própria vida demonstra qual é suas prioridades. Você gasta mais tempo, gasta mais dinheiro, gasta mais seu coração, seus pensamentos, seu tempo. A sua vida demonstra qual é a sua lista de prioridades. E todos nós temos. Eu olho para a minha vida e eu fico pensando, uau, eu gasto tanto tempo amando o que não é Jesus, o que não é celestial, o que não são valores do meu Senhor. Eu vou melhorar, estou melhorando. Eu vou continuar melhorando para o resto da minha vida. Considere. Você está disposto a amar Deus, amar Jesus acima de todos? Sua esposa, seu marido, seus filhos, namorado, namorada. Está disposto a renunciar aquilo que te arrasta de Deus? Você ama Jesus acima de tudo e todos? Eu, olhando para meus passatempos, eu tenho um carro, né? 1970, dado a mim por meu tio e tia que faleceram há muitos anos. Gasto tempo, passa tempo, energia, tentando consertar esse carro velho.
Isso é um desafio para mim. Meus passatempos, TV, internet, desvios da minha atenção. Meus troféus nesta vida. O amor por minha esposa, minha família, meus netinhos. E me pergunto, Tim, você ama a sua família mais do que ama Jesus? Eu me lembro, Jaira. Luizinho, você lembra, né? A Jaira. Roque e Jaira, longe, há muitos anos, né? E eu me lembro quando estávamos ensinando o evangelho a essa jovem Jaira. E depois de ela estudar aquele curso, Deixe a Bíblia Falar, né? Eu acho que foi 1988, 9, por aí. E ela chegou chorando, dizendo que estou pronta para seguir Jesus. Pronta para ser batizada e fazer o que for necessário. Mas antes eu preciso lhe dizer que a minha mãe disse que se eu for batizada naquela igreja, com aquele batismo, naquela escola da Bíblia da Bahia, a minha mãe me garantiu que serei expulsa da família para o resto da minha vida. Uau! Passamos algum tempo orando, eu pensando o que eu devo falar para ela. Com o tempo eu disse, se você for batizada em Cristo, você terá uma nova família. E nós teremos uma nova irmã. E não vai ter mais casa onde morar com a sua família de sangue, mas com a sua família espiritual. Você é nossa irmã. Ela foi batizada. Mesmo com essa ameaça, pelo menos. Graças a Deus, algum tempo depois, a irmã dela, a Vera, né, foi também batizada. E, graças a Deus, com o tempo, o irmão foi batizado, Arthur. E depois de algum tempo, a sua mãe foi batizada. Depois de algum tempo, a sua avó de 86 anos também foi batizada. Você está pronta? Pronto para seguir Jesus? Custe o que custar? Como aquela jovem Jaira? Está disposto a obedecer a Jesus como seu Senhor e você sendo seu escravo? Mesmo quando seus amados familiares te rejeitam? Está disposto a ser fiel à reunião da igreja bíblica? Se lembrem, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, Hebreus 10,
24 e 25, o escritor diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixar de reunir com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procurando encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos agora, né, que o dia está se aproximando, né? O dia do juízo está chegando, né? Sabe, às vezes é caro, é um pouco difícil, né? Ir para a igreja. Para alguns, eu me lembro, vários estavam gastando 25% do seu salário inteiro só em transporte para ir reunir com a igreja. Custou caro. Mas não faltavam. Eu me lembro, o ônibus estava em greve, né? Gessé, Luizinho, você conhece muito bem. Gessé dos Anjos andou de Piripiri até Bonocô para reunir com a igreja. Ele levantou bem cedo de manhã, foi andando. Horas e horas e horas para chegar na reunião da igreja. E não faltou. E ficamos com muito medo, né, que a igreja estaria quase vazia, né, por causa da greve de ônibus. Chegamos lá com nossos visitantes dos Estados Unidos, com medo que a igreja vai ficar quase vazia, mas ficamos impressionados. A igreja estava lotada naquele dia, como todos os outros domingos. É porque alguns estão com uma decisão de não se divorciar com a igreja, as reuniões da igreja. É a palavra grega, realmente a mesma palavra de divórcio. Abandonar a igreja. E sabe, estes irmãos que receberam essa carta aos hebreus estavam sofrendo terrivelmente. Porque reunir com a igreja naquele tempo foi contra a lei. Contra a lei. Eles tinham que reunir em segredo. Quando o escritor disse: não deixe de reunir, não. Não deixar de reunir-nos. Tem que se esconder para reunir? Sim. Não deixar de nos reunir, não é? Sim, nós estamos muitas vezes, por esses tempos, reunindo virtualmente. Passamos meses reunindo online. Continuamos reunindo, tomando a ceia em nossa casa, com a nossa família, familiares. Estávamos reunindo, recebendo a mesma edificação. Sabe, vale. Eu queria saber se nós amamos os nossos próximos. Como discípulos de Jesus, temos que aprender a amar de verdade. Não apenas de palavras. Jesus é meu Senhor, Senhor. Quando não é seu Senhor, Senhor. Quando Jesus
é nosso Senhor e Ele nos manda amar nosso próximo como a nós mesmos. Ah, não. Se for difícil desistir, não. Perdoar? Se lembra, em Mateus, Jesus estava ensinando os discípulos como orar. Em Mateus 6 e versículo 12, nessa oração. E perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Uau! E versículo 15 diz, pois se você não perdoar aqueles que pecam contra você, Deus também não vai te perdoar. Estamos calculando o preço para ver se estamos dispostos. Dispostos a perdoar também? É o mandamento de Jesus. Mandamento de nos humilhar. Mateus 18, 1 até 4, se lembra? Em vez de ser um chefe, em vez de mandar os outros, Jesus disse, se não converter para ser como uma criança, humilde, se humilhar como uma criança, não vai entrar no reino dos céus, nem ver o reino de Deus. Está disposto a se humilhar e ser um servo em vez de patrão, dono, não é? E descendo mais um pouco em Mateus capítulo 18, para versículos 15 até 17. Se seu irmão pecar, vá. Você e ele só. Vocês a sós, não outros. Vá repreender seu irmão ou sua irmã. Só você e ele. Ou ela. Só vocês dois. Mostre-lhe o seu erro. E se ele te ouvir, se arrepender, você ganhou seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva com você e mais um ou duas outras pessoas para serem testemunhas, para confirmar os fatos, não é? Eu estou exatamente nesse ponto com o irmão em Cristo, o irmão moçambicano, que pecou. Já o repreendi. Ele não se humilhou. Ele não admitiu nada. Ele não pediu perdão de nada. Não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Aí, tem uns 2 dias que eu falei com outro irmão moçambicano para entrar comigo, 2 ou 3. E juntos nós resolvemos chamar mais outro irmão para novamente voltar e esclarecer os fatos. Pecou ou não pecou? Se arrependeu ou não se arrependeu? Né? Para confirmar os fatos, como testemunhas. Eu não sei se ele vai fazer ou não, vai se arrepender ou não. Eu estou orando todos os dias, várias vezes por dia, implorando, Deus, por favor, dê a esse irmão a humildade para admitir, para confessar, para pedir perdão, para se humilhar. Ore comigo, né, por esse irmão. Eu imploro para perdão desse irmão nosso. Então, talvez ele se arrependa. Eu espero, tanto espero que sim. E se não, Jesus
continua em versículo 17. Se ele não recusar, ou se ele recusar a ouvir os 2 ou 3, próximo passo, conte à igreja. Eu detesto essa parte. Daqui a pouco, se ele não se arrepender, nós vamos chegar para a igreja e dizer: irmãos, nosso irmão fulano pecou assim, assim, assim. Nós repreendemos, não se arrependeu. Chamamos 2 ou 3, não se arrependeu. Por isso estamos contando para a igreja, com o seguinte objetivo: por favor, igreja, vá, fale com esse irmão, implore para ele se arrepender. Só que agora, sabe, toda a igreja está sabendo do pecado dele. Ele estava com vergonha quando eu falei inicialmente, sem dúvida. Agora, com 2 ou 3, vai multiplicar a vergonha, culpa, peso. Mas quando falarmos para a igreja, como ele vai ficar? E Jesus continua no fim de versículo 17, se ele também não ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou cobrador de impostos, um pecador qualquer. Irmão nosso, não. Não mais. E ele continua em versículo 20. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome? Que 2 ou 3 são? Testemunhas que estão em acordo para desligar ele da igreja. Porque ele já foi desligado do reino. Porque Deus já sabia do pecado dele e o coração, se ele ia ou não ia se arrepender. Deus já sabia. Então, onde são 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Às vezes, geralmente, usamos esse versículo bem fora do seu contexto, não é? Eu pergunto, você está disposto a repreender seu irmão se ele pecar? É o mandamento de Jesus? Está disposto a fazer? Nós, como seguidores legítimos, verdadeiros, estamos dispostos a obedecer aos mandamentos de Jesus? Ou, não, eu vou ter paciência com ele. Pecado é pouca coisa. Todo mundo peca. É isso que devemos fazer, é? Todo mundo peca. Então, não, todo mundo faz isso. E deixar pecado continuar. O apóstolo Paulo disse, vamos continuar a pecar? Nós temos graça, né? De modo nenhum. Romanos 6, 1 a 4. Não é? Não vamos continuar a pecar? Não está lembrado do nosso, da nossa conversão, da nossa decisão, do nosso compromisso? Em Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18, ele fala a mesma coisa, não é? Para repreender o seu irmão. E se for necessário, desligar ele de Cristo se ele não estiver arrependido dos seus pecados. É necessário nos arrependermos. Atos 3, 19 e 20. Os apóstolos, né, estavam pregando aos judeus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso da parte
do Senhor. Decide fazer o que for necessário para evitar o pecado. Mateus 5, como nós temos lido antes. Pois é melhor perder alguma parte do seu corpo do que viver na prática de pecado e ser lançado no inferno. Se lembra no Velho Testamento, Josué, capítulo 24. Josué observava o povo que estavam realmente adotando os deuses dos cananeus. Adorando. Imagina como Deus se sente quando seu povo está paquerando com outro Deus falso, como se fosse algum Deus. Josué, super entristecido com isso. Josué 24, versículos 14 e 15. Josué está falando ao povão dos israelitas, provavelmente mais de 2 milhões de pessoas. E ele diz: agora temem ao Senhor e servem-no com integridade e fidelidade. Joguem fora esses deuses dos seus antepassados que vocês estão adorando, que eles adoravam no Eufrates, no Egito. Eles estavam servindo, mas servem ao Senhor. Se, porém, não lhe agradar servir ao Senhor, escolhem hoje a quem irão servir. Escolhem hoje a quem irão servir. Passatempos, paixões no seu coração, os deuses dos seus antepassados, mas, pelo menos da minha parte, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa é a decisão da minha família, de eu e minha família. Atos 19, versículos 18 a 20. Paulo pregando em Éfeso. E quando Paulo pregava em Éfeso, as pessoas estavam crendo e vindo, confessando e declarando abertamente suas obras más. E grande número dos que praticavam bruxaria, ocultismo, reuniram seus livros cheios de segredos e queimaram publicamente. Calcularam o valor desses livros, chegou a ser 50.000 dracmas, ou seja, valor de salário de 50.000 dias de salário. 50.000 dias de salário. Imagina. Mesmo com salário mínimo, né? Isso é muito dinheiro.
Você precisa queimar o quê na sua vida? Você precisa jogar fora, queimar o quê na sua vida? Já que eu e você tomamos a decisão nos matar com aquela cruz que Jesus manda, que tomamos dia após dia, precisamos sacrificar o quê naquela cruz? Quais paixões, concupiscências precisamos crucificar? Eu queria terminar com a história em Lucas 15 do filho pródigo. Em Lucas 15, versículos 11 até 24. Eu não gosto de chamá-lo de parábola de filho pródigo, mas pelo contrário, olha o título da parábola, filho achado. Porque Deus profundamente ama você e quer o melhor para você. Jesus, mesmo com essas palavras tão medrontosas, fortes, garanto que ele ama você muito mais do que qualquer pode te amar. Garanto. Garanto. Simplesmente pela prova que ele mesmo dá a sua própria vida em lugar da sua vida. Ele ama você mais do que Jesus te ama. Não importa aonde você vem andando. Não importa. Mas daqui em diante, ele com alegria quer ainda te quer de volta. Graças a Deus. Ele está implorando a você. Volte para mim. Volte para mim. Por favor. Volte para mim. Você está disposto a aceitar este chamamento daquele que te ama? Por favor, que faça, pois hoje é o dia da salvação. Aceite os desafios de Jesus, porque essa é a vida, a única vida. Deus te abençoe ricamente. Tudo de bom para meus irmãos. Eu e minha casa tomamos a decisão, a partir desse estudo, de servir ao Senhor. Amém. Rubens? Alô, Rubens? Não está. Ô, Timóteo, você pode fazer a oração? Timóteo da Beira? Sim, sim. Ok. Oremos. Querido Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar neste momento que a sua igreja esteve aqui reunido a ouvir a sua palavra. Sabemos nós, Senhor, o Senhor tem nos amado bastante e todas as coisas, o Senhor tem ficado claro para nós, para que não seja surpresa,
mas sim possamos ter uma mente consciente em que tudo quanto formos a fazer, possamos fazer cálculos possíveis, porque sabemos nós que o Senhor sempre precisa do nosso bem. Pai, estamos aqui no mundo com tanto desafio, com muitas coisas que têm acontecido, com o objetivo de nos ter na tua presença. Pedimos, ó Santo Deus, que esta palavra que nós ouvimos nesta noite seja uma semente lançada em nossos corações, que possa germinar e possa nos gerar vida, Senhor. Porque sabemos nós que quando nós obedecemos a sua palavra, nós iremos ter a vida eterna. Pai, por favor, pedimos ao Senhor que esta palavra, Senhor, possa, na verdade, transformar nossas vidas, que sejam aquelas vidas santificadas em obediência à sua palavra, Senhor. Porque, na verdade, o Senhor disse na sua palavra que não somente sejamos ouvintes, mas sim praticando a sua palavra, de modo que quando nós praticamos a palavra, possamos agradar ao Senhor. Porque é isso que o Senhor precisa de nós. Nós fazer de tudo que o Senhor aprova. Sabemos nós que precisamos, cada dia que passa, crucificar a nossa natureza pecaminosa na cruz, Senhor. Porque o Senhor está disposto a perdoar a todos aqueles que vêm a ti com humildade, se arrependendo, reconhecendo que nós, Senhor, não somos nada. Nós somos pessoas falhas, não merecemos, mas o Senhor nos ama e tem nos chamado para que nós possamos vir a ti com humildade e que o Senhor nos receba, Senhor. Pai, muito obrigado por este momento que estivemos aqui, de reflexão. Na verdade, precisamos assuntos como esse para que a nossa fé seja uma fé purificada, Senhor. Porque também o Senhor veio aqui no mundo, o Senhor passou por várias tentações, mas o Senhor continuou firme. E o Senhor cumpriu o seu propósito. Nós cá estamos, não estamos aqui meramente para ouvir a palavra, mas estamos aqui com o único objetivo de servir o Senhor e ser salvo, Senhor. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Pai, muito obrigado mais uma vez. Queremos entregar nossas vidas nas suas mãos nesta noite e também não queremos esquecer o irmão que trouxe essa mensagem, Senhor, que ele continue nos ensinando, assim como ele disse que hoje será o último dia, mas nós queremos que não seja o último dia, mas seja mais um começo de transformação nas nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos disso. O Senhor também espera que nós mudamos, sejamos discípulos verdadeiros, comprometidos com a sua palavra. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Entregamos nossas vidas nas suas mãos, Senhor. Pai, queremos neste lugar sair, mas pedimos que não saiamos vazios, porque estamos cheios, que esta mensagem que nós ouvimos possa cair em boa terra e possa dar o fruto. Pai, muito obrigado. Entregamos tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.